A gente sabe quando uma temporada deixou uma marca no torcedor, quando em qualquer situação, essa temporada, querendo ou não, ela passa a ser relembrada, né? E eu acho que eu vejo muito isso em relação a 2024. O torcedor tinha muita expectativa em relação ao centenário, o torcedor acabou sendo rebaixado, bicho. Acabou uma piada de uma rivalidade, né? Isso pro torcedor acaba contando muito, chora otário, caiu no centenário, enfim, coxa otário, né? E no final das contas a gente acabou igualando essa situação. E eu vejo o torcedor com muito medo de 2026, que é um ano de retorno para a Série a gente repetir o que aconteceu em 2024. E 2024 também não era um ano de rebaixamento. 2024 talvez não fosse um ano de título, mas de rebaixamento não era para ser. Só que assim, as coisas foram dando as coisas foram dando tão errado, tão errado, tão errado que no final das contas gerou uma situação ali que no final de tudo acabou sendo irreversível. Então, assim, eu não acho que a gente tá vivendo um novo 2024, tá? Eu acho que o torcedor do Atlético, ele vai carregar esse medo ao longo de toda a temporada, porque naturalmente vão existir momentos de instabilidade, mas eu acho que a gente pode até cometer novos erros. Mas aqueles erros lá a gente não tá cometendo de novo. E aí eu falo principalmente da escolha técnica. Pode parecer bobeira, mas a escolha técnica pra mim ela fez toda a diferença em 2024. E eu acho que o fato do clube apostar na manutenção do trabalho do Odair e não ir para uma roleta russa de estratégias, de modelos de jogo, de perfis de treinador, porque quando você sai de Osório para Cuca, Cuca para Varini, Varini para Lúcio, você tá indo pro aleatório. Eu acho que só isso já garante o fato que a gente tá indo para um cenário mais favorável e menos caótico. Foi o caos que rebaixou o Atlético, não foi a falta de time. Eu conversei com o jogador na época que me falou, cara, eu fazia um movimento porque eu lembrava que o treinador pediu, e no final das contas aquele movimento não existia mais, nem o treinador existia mais no clube, então tava tudo errado. Eu já não sabia o que que era certo, eu já não sabia o que que era errado. Acho que esse ano as coisas não vão por esse caminho. Acho que esse ano, assim, se eu pudesse dar um palpite, o Odair ele termina a temporada como técnico do Atlético. E assim, é um palpite ousado quando a gente fala de Atlético Paranaense, é óbvio. Porque aí a gente tá falando de um clube que há 40 anos não aposta na manutenção de um treinador durante toda a temporada, mas eu acho que nesse aspecto a gente olha para pro Odair e eu vejo ele tendo um futuro no clube, sabe? Eu vejo o Odair tendo uma sequência no clube, eu vejo o Odair tendo uma história no Clube Atlético Paranaense, então isso pra mim acaba sendo muito esperançoso para que a gente não viva aquela questão caótica que a gente viveu em 2024, que acabou influenciando no desempenho de todo mundo. Eu lembro a gente falando, cara, não é possível que ninguém tá jogando bem. E quando ninguém tá funcionando, cara, muito provavelmente tá ali na imagem do treinador o grande problema da equipe, sabe? Então, pra mim, eu vejo esse como um grande ponto de diferença, mas eu vou além. Eu vejo como um time que tem muita chance de dar certo se o trabalho acontecer da melhor maneira possível. E o time de 2018, pra mim, ele viveu essa linha tênue entre o sucesso e o fracasso muito bem, né? Naquele time, a gente teve um momento de zona de rebaixamento, um momento de crise ali, principalmente com a gestão do técnico Fernando Diniz, com tudo que o Diniz ele vivenciou. E, cara, o time ele muda da água pro vinho e chega numa condição de brigar por coisas grandes e acaba campeão da Copa Sul-Americana, arrancando no Campeonato Brasileiro, tendo nenhum tipo de susto na reta final da competição. E aí a gente fica pensando, qual era o Atlético verdadeiro? E eu digo os dois. Porque o Atlético é esse clube que tá nessa linha tênue. O Atlético não é dominante o suficiente para se impor. E o Atlético, ao mesmo tempo, não é frágil o suficiente para estar na condição que esteve em 2024. E aí, outra semelhança que eu vejo muito clara em relação à temporada de 2018 é o potencial que esse time tem. Muito do fato daquele time ter estourado
Foi graças a Bruno Guimarães, foi graças a Renan Lodge, foi graças a Léo Pereira. Você tinha uma base de jovens ali que, cara, a partir do momento que o Atlético precisou, eles deram uma arrancada e eu vejo a mesma coisa nessa temporada. Um potencial muito grande dessa arrancada acontecer quando eu olho pro Bruno Zapelli, quando eu olho pro Léo Derek, pro Arthur Dias, pro Dudu, pro João Cruz, pro Julimar, pro Bruninho, pro Felipe Schickett. E aí a gente entra novamente no personagem do Odair. O Thiago conseguiu desenvolver aqueles jovens para serem a melhor versão possível. O Odair vai conseguir desenvolver esses jovens. E no final das contas, é assim: é um mundo que é muito pela falta de reforços. Esse mundo de ter que lidar com os jovens, mas é um mundo que te abre mil possibilidades. Talvez até mais possibilidades que os reforços naturalmente te possibilitariam. Então, na minha visão, assim, o Atlético ele pode saber aproveitar demais, cara, o fato de ter um grupo tão promissor. Eu acho que como instituição mesmo. Pra mim não tem notícia melhor pro Atlético do que o Atlético se enxergar com um grupo promissor na mão. O jogador diferente, o jogador talentoso, o jogador desequilibrante não vai vir do mercado. Ou vai vir do mercado como uma promessa. Então a gente precisa entender que o processo de desenvolvimento atlético, tanto coletivo quanto individual, e uma coisa está diretamente ligada à outra, é óbvio, é o que vai fazer o Atlético ter um time muito bom. Porque, não, porque senão sempre o Atlético, assim, da mesma maneira que o Atlético tem uma folha 14ª, 15ª folha do futebol brasileiro, ó o vento aí. Ó o vento aí abrindo a porta. A gente fala de finanças no Clube Atlético Paranaense, o espírito do Petralha aparece aqui, é foda, rapaziada. Mas mesmo o Atlético tendo essa condição, é natural que o Atlético também não tenha um dos melhores elencos. Mas não tenha um dos melhores elencos não significa que não vai ter um dos melhores trabalhos. E é nisso que eu me apego, e é nisso que deu muito certo em 2018, é nisso que deu tudo errado em 2024. A caixinha de ferramentas também estava ali em 2024. Acho que a de 26 é melhor que a de 24. Mas a caixinha de ferramentas estava ali. A gente só não soube quem encontrar quem soubesse usar. Como a gente soube encontrar em 2018 e deu muito certo com o Thiago. Então, assim, eu tenho esperança. Eu falo muito pouco sobre o jogo no Beira-Rio. É quase nada sobre o jogo no Beira-Rio. A esperança que eu tenho é em relação a tudo que vem sendo construído. Desde a temporada passada. Mas depende do Odair jogar em transição. Se o Odair jogar em transição, eu não acredito mais em porra nenhuma. Tamo junto, forte abraço e é nóis.